mundo da Disney é repleto de vilões memoráveis, e entre eles, Kyros se destaca como um dos mais complexos e intrigantes. No entanto, sua história vai além de simples desejos de poder ou vingança. Kyros, um leão branco de força imensurável, não segue os códigos e tradições do Vale dos Reis. Ele e seu bando vieram de fora, trazendo consigo uma perspectiva completamente nova e ameaçadora para a paz que Mufasa e seu reino tentavam manter. A trajetória de Kyros é uma narrativa de ambição sem limites e uma busca implacável pelo domínio, algo que vai contra a essência da verdadeira liderança no mundo, de O Rei Leão. Mas antes, te convido a maratonar o canal depois desse vídeo e acessar o link da descrição para acessar nosso site. Lançamos nossa primeira HQ, A União de Dois Mundos, e também temos a HQ do Scar em poucas unidades. Considere se tornar membro do canal. Temos 3 planos com diversos benefícios. Bora! Pro vídeo, o bando de Kyros não nasceu no Vale dos Reis, nem seguiu suas tradições ou seus códigos de honra. Ele e seu bando vieram de terras distantes, onde a luta pelo poder não se baseava em princípios de lealdade ou sabedoria, mas na força bruta e na conquista de territórios. O Vale dos Reis, embora um lugar repleto de história e mistério, sempre foi um domínio que respeitava um equilíbrio natural. Mas Kyros, com seu olhar ávido por poder, não se importava com isso. Quando Kyros chegou ao vale com seu bando de leões brancos, ele logo percebeu que o lugar era fértil e promissor. Para sua ambição, com sua imensa força e carisma, ele rapidamente se tornou um líder natural para seus seguidores, que eram leões impiedosos, também fora do padrão tradicional dos habitantes do vale. Esses leões brancos, longe de seguir o respeito pelas normas do vale, buscavam apenas o controle absoluto sobre qualquer território que cruzassem. Kyros não se importava com o código do Vale dos Reis. Ele queria seu próprio império. Seu foco estava no domínio daquelas terras e na destruição do equilíbrio que havia sido mantido ali por gerações. A moral e as tradições do vale eram para ele nada mais do que fraquezas a serem destruídas. Para Kyros, o fim justificava os meios, e ele não hesitaria em usar qualquer tática, por mais traiçoeira ou brutal que fosse, para conseguir o que queria. A ascensão de Kyros, com sua astúcia e força indomável, logo conquistou a lealdade de seu bando. Esses leões brancos eram criaturas raras e imponentes, simbolizando um poder puro, que já os tornava figuras de respeito e temida por onde passavam. Juntos eles começaram a atacar e dominar as terras próximas ao Vale dos Reis, espremendo os outros animais e empurrando-os para os limites de seu território. A missão de Kyros era clara. Ele queria não só conquistar o Vale dos Reis, mas também estabelecer um novo reinado baseado em sua própria visão de liderança, uma liderança de força absoluta. Ele acreditava que a verdadeira grandeza não vinha de sabedoria ou compaixão, mas da pura dominação e controle. Seu plano era simples: tomar o trono do vale, derrotar Mufasa e expandir seu império por todas as terras selvagens. Sua ambição era tanto uma bênção quanto uma maldição. Kyros se via como um rei destinado, um monarca imbatível, e acreditava que seu bando de leões brancos seria a chave para isso. O poder de Kyros vinha da brutalidade, da falta de limites e da força que ele exibia, mas também de sua habilidade estratégica em atrair leões e outros animais à sua causa. Ele falava de uma nova ordem, onde apenas os fortes sobreviveriam, e em sua visão, ele seria o único rei. O encontro com Mufasa. Quando Kyros finalmente cruzou o caminho de Mufasa, o verdadeiro rei do Vale dos Reis, foi inevitável que as tensões se intensificassem. Mufasa, embora um líder sábio e respeitado, não estava preparado para o tipo de inimigo que Kyros representava. Enquanto Mufasa governava com respeito pelas tradições e o equilíbrio natural, Kyros via isso como uma fraqueza,
A visão de Kyros sobre liderança era completamente oposta à de Mufasa. O confronto entre eles se deu de maneira inevitável. Quando Kyros e seu bando atacaram as terras do vale, Mufasa, determinado a proteger sua terra e sua linhagem, reuniu seus aliados para uma batalha épica. Kyros, com sua estratégia militar e força imensurável, parecia invencível. Ele sabia exatamente como pressionar Mufasa e suas forças, deixando-os sem opções. No entanto, Mufasa não era um líder qualquer. Sua sabedoria e experiência ajudaram a virar o jogo. Em uma luta desesperada, Mufasa e Kyros se enfrentaram, e a batalha entre eles foi uma demonstração de forças opostas. Um rei sábio contra um usurpador implacável. A derrota de Kyros, a luta final, foi uma verdadeira guerra de ideologias. Mufasa, com sua liderança baseada no equilíbrio e no respeito, conseguiu reverter a situação. Enquanto Kyros lutava por um reinado impositivo e baseado no medo, Mufasa demonstrava que o verdadeiro poder estava em proteger seu povo, em liderar com sabedoria e não com terror. A derrota de Kyros não foi apenas física, mas também uma falha de visão. Ao subestimar seu inimigo e acreditar que sua força bruta seria suficiente para derrubar o equilíbrio do vale, ele cometeu um erro fatal. Kyros, apesar de todo o seu poder, foi derrotado não por sua falta de força, mas pela falta de sabedoria em sua abordagem. Ele acreditava que poderia destruir o que havia sido construído ao longo de gerações, mas não entendeu que, no Vale dos Reis, o verdadeiro poder não vinha da força pura, mas da habilidade de respeitar e equilibrar as forças da natureza. Bom, começando a minha opinião sobre o Kyros, eu acho que ele é um ótimo vilão. Ele começa a mostrar sua vilania de uma forma bem impactante quando manda matar o próprio membro do seu bando, o Azibo, só porque ele voltou sem o filho, o Shaju. Isso já mostra um pouco da natureza impiedosa e calculista de Kyros. Ele sempre foi esse tipo de vilão que prefere deixar seu bando fazer o trabalho sujo enquanto ele apenas observa. Isso fica claro quando vemos que, contra o bando de Obaze, ele se limita a dar o comando para as leoas atacarem, sem se sujar diretamente. Kyros é um leão bem letal, que sabe usar sua força e estratégia para alcançar seus objetivos, mesmo que muitas vezes ele não se envolva diretamente nos confrontos. Um dos maiores marcos de sua vilania foi quando ele matou o pai e a mãe de sangue do Scar, além de todos os outros reis leões do Vale dos Reis. Embora, na verdade, as leoas de seu bando provavelmente tenham feito a maior parte do massacre, o impacto da morte desses reis ecoa no enredo. Outro ponto importante é o papel de Kyros como guia do Scar para o lado sombrio da vilania. Ele foi praticamente o primeiro mentor do Scar, já que o Scar, após se sentir traído por Mufasa por causa de Sarabi, procurou Kyros. É quase como se o Kyros tivesse aberto as portas para o Scar entrar nesse caminho de trevas. Claro, depois o Scar se voltou contra ele, mas o fato é que Kyros foi o responsável por fazer o Scar dar seu primeiro passo no mundo da vilania. Ele foi quem mostrou o caminho até Milele, e foi ele quem fez o Scar encontrar Mufasa. Mas, para finalizar minha opinião sobre o Kyros, ele é um leão forte e imponente, sem dúvida. Mas ele tem uma grande falha. Ele subestima demais seus adversários. Ele subestimou o bando de Obaze, os reis do Vale dos Reis e até mesmo o próprio Mufasa. Isso acabou custando caro para ele. A falta de precaução e o excesso de confiança foram o que levaram Kyros a ser derrotado. Quando Mufasa o atacou, Kyros, por não ter levado o combate a sério, acabou caindo embaixo de uma pedra dentro de um rio, sendo esmagado. Agora, meu ponto de vista sobre o Kyros, ele é realmente um leão forte, imponente, e seu visual branco, embora raro entre os leões, é algo interessante de se ver em um live action. No entanto, o que falta em Kyros é profundidade. A maioria das pessoas acha que ele foi atrás do Vale dos Reis por vingança, por causa da morte de seu filho, Shaju. Mas, na verdade,
o Kyros e seu bando já estavam planejando tomar o vale de qualquer jeito, com ou sem o Shaju. Isso acaba deixando sua motivação um pouco rasa. Por que ele queria ser rei? Era apenas por ego e orgulho? Não vemos muita profundidade no que ele realmente buscava. Se compararmos o Kyros com vilões como Zira ou Scar, podemos ver que ele acaba ficando um pouco sem sal, sabe? Ele é o terceiro maior vilão de O Rei Leão, sem dúvida. Mas o motivo disso pode ser a falta de um desenvolvimento mais detalhado dos vilões. A Disney realmente não tem feito um bom trabalho em aprofundar os vilões dessa franquia, o que poderia ter tornado Kyros um personagem mais impactante. Então, sim, eu gosto do Kyros. Ele é um vilão imponente e forte, mas a falta de profundidade nas suas motivações e ações, somada à sua subestimação constante dos inimigos, fez com que ele acabasse sendo um vilão bom, mas que não alcança o nível de profundidade de outros vilões, como Zira ou Scar. Embora ele tenha feito grandes feitos, como matar o pai e a mãe do Scar, o que ele fez e o motivo por trás disso tudo não são tão bem explorados. O único motivo claro foi a morte de Shaju. Mas e se mesmo com o Shaju vivo, ele iria tomar o Vale dos Reis para ele? Então, qual é o objetivo dele? Só ser o rei de todo o Vale dos Reis? Sabe, sem uma base sólida de motivações e ação, ele acaba perdendo em comparação com outros vilões da franquia. Querer tomar o Vale dos Reis só por tomar é uma história muito rasa para mim. Em resumo, Kyros é um bom vilão, sim, mas não é o melhor que a Disney trouxe para a franquia. Se tivessem trabalhado mais na profundidade do personagem, eu acredito que para mim, sem discussões, ele seria o terceiro melhor vilão da franquia. Mas eu tenho aquela impressão de que se a Disney trouxer um vilão mais bem trabalhado nos live actions, o Kyros facilmente perde o seu terceiro lugar de melhor vilão. Entende? Com bons vilões no estilo da Zira, provavelmente ele estaria mais abaixo na lista de grandes vilões. Eu nem comparo o Scar muito como vilão, porque eu acredito que é impossível a Disney trazer um vilão que marque mais do que o Scar. Mas que se a Disney trouxer um vilão do nível e tamanho da Zira, por exemplo, o Kyros perderia fácil o trono de terceiro melhor vilão da franquia. Olha, a verdade é que a combinação de sua força junto com seu bando foi o que realmente fez dele uma ameaça. Mas, quando sozinho, podemos ver várias falhas que acabam tornando-o mais vulnerável, principalmente em confrontos de 1 contra 1. Não que ele não seja um bom leão de combate. Ele é um ótimo leão de combate. Mas, ao mesmo tempo, ele subestima adversários e não finaliza, o que faz com que um leão jovem como Mufasa, através de uma estratégia, consiga derrotá-lo. Olha, vamos juntar os casos. Na questão do bando do Obasi, ele deixou as leoas fazendo o trabalho muito provavelmente contra o Mufasa. Em Milili, ele ainda estava com seu bando, então ele não estava lutando no 1 a 1. Mas quando vemos ele sozinho com o Mufasa, vemos um leão bem poderoso, mas que acaba perdendo todo o poder e adaptação do estilo de batalha que eles têm em bando. Entende? O que é normal quando você tem um bando, e no caso do Kyros, de ficar subestimando e deixando seu bando fazer o trabalho sujo. Ele acostuma a fazer isso toda vez, entende? O que ele não está acostumado, líder, é com personagens letais que podem finalizar rápido, e também com personagens estrategistas. O Kyros simplesmente não tem estratégia nenhuma em luta. É atacar, ficar torturando com mordidas e arranhões sem finalizar o oponente ainda por cima. Ele gosta de ficar humilhando e fazendo o adversário sentir dor enquanto ele se vangloria em palavras, o que é uma falha contra personagens letais. E quando ele inicia um ataque, ele sempre demora para querer finalizar, o que é uma falha contra personagens estratégicos. Entende? É o que aconteceu no caso do Mufasa. O Kyros estava acostumado a ficar se vangloriando e a ficar demorando para finalizar seus adversários, que ele não pensou que um leão mais jovem, em questão de segundos, teria uma estratégia, até que na sorte, e uma estratégia bem simples que acabou dando certo. Então eu acho ele um bom vilão, mas eu não acho ele aquele vilão marcante e profundo.
e que eu acabo pensando que se vier um vilão do nível da Zira, com certeza vai ser considerado mais vilão que o Kiros. Esse não é um vídeo de hate. Ok, pessoal, eu gosto do Kiros, mas acredito que faltou profundidade em suas objeções, em sua origem, e até coisas mais simples, por exemplo, quem seria sua esposa? Acredito que mesmo que se não mexessem nas objeções e na origem trazer mínimos detalhes, iriam adicionar mais camada ao personagem. Eu acho sim o Kiros um bom vilão pelos feitos que ele tem, mas por conta de suas motivações e objetivos, de antes da perca de Shaju, para mim se a Disney trouxer um personagem vilão mais bem trabalhado, ou com motivações e objetivos mais profundos, ele perde essa vaga de terceiro melhor de O Rei Leão. Se chegar algum vilão do nível da Zira, já tira o destaque que o Kiros tem, pelo menos na minha opinião. Na verdade, não precisa nem chegar ao nível da Zira, porque a gente sabe que ela e o Scar são inesquecíveis. Mas um vilão um pouco abaixo da Zira, eu acredito que já tomaria esse terceiro lugar de melhor vilão. Mas lembrando, essa é só minha opinião, ok? Mas e você, o que achou do Kiros? Concorda que ele ainda está bem abaixo do nível de vilão que tem a Zira, por exemplo? Ou acha que a Disney trabalhou muito bem o Kiros? Deixe nos comentários.